a vibração divina, tornou-se o nosso fã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Existe a ausência dos não-luz, amor frio, alienação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos como animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a mãe luz. Luzes perdidas a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. Vezes na ausência dos não-luz, amor frio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ivani. Boa noite, Laudiceia. O animal, o homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser a criação. Estamos hoje, então, com a nossa primeira live do ano, no livro Nosso Lar. Vamos continuar aqui nosso estudo. Eliana, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Amor, Fé e Luz. Vou tirar o óculos um pouquinho, gente. Tá muito reflexo. E aí, como vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, pessoal, então vamos lá. Já são 19h30. Vamos então dando início às nossas atividades. Boa noite para vocês, mais uma vez. Sejam bem-vindos. E antes de a gente começar, né, vamos aos nossos recadinhos de sempre. Lembrando a vocês que o Centro Espírita Amor, Fé e Luz promove todas as segundas-feiras. José Carlos Fiorido, meu amigo, boa noite, grande abraço. O Centro Espírita Amor, Fé e Luz promove todas as segundas-feiras, às 19h30, o estudo do livro Nosso Lar, e logo em seguida nós temos a conversa fraterna. Por volta de 8 horas, dá-se início à conversa fraterna. Então, se você quiser, ou alguém próximo a você quiser participar da conversa fraterna, né, se você tiver aí alguma questão, algo que você queira expor, né, conversar com alguém e ter aí alguns esclarecimentos à luz da doutrina espírita, é só você deixar o seu nome, preencher o formulário lá no grupo, com o seu nome e o telefone do seu WhatsApp, e os trabalhadores responsáveis por essa atividade entram em contato com você logo após a gente fazer o estudo do livro Nosso Lar.
tá ok? Lembrando que essa conversa ela é confidencial, ninguém fica sabendo do conteúdo dessa conversa, e nem dos seus dados, tá? Apenas os trabalhadores que fazem essa atividade é que recebem o seu nome e o seu telefone, tá ok? E na sexta-feira, às 19h30 também, nós temos a nossa reunião pública, sempre aí com um tema referente ao Evangelho e ao Espiritismo, tá bom? Bom, por hoje são esses os nossos recadinhos. O pessoal ainda está, pelo jeito, em ritmo de final de ano, né? Ainda não acordaram. Estamos aí esperando alguns minutinhos, mas a turma hoje está pequena. O pessoal ainda está de preguiça aí, ainda está curtindo aí o final do ano. Vamos lá, pessoal, vamos acordar. O ano começou, um grande ano para todos nós. Bom, então antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa prece. Convido vocês a fecharem os olhos, elevarem um pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga, esses irmãos que nos assistem nas atividades do Centro Espírita Amor, Fé e Luz. Vamos elevar o nosso pensamento a eles, buscando nos conectarmos às suas correntes de pensamento, para que assim eles possam nos beneficiar com a sua luz, com o seu amparo, e possam nos ajudar a bem compreender as mensagens, os ensinamentos que nos foram transmitidos por André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, e que possamos, acima de tudo, colocar em prática, no nosso dia a dia, todos esses ensinamentos, aproveitando cada dia para crescermos e evoluirmos um pouco mais. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 33. O capítulo tem o título Curiosas Observações. Então, só para a gente recordar um pouquinho, André Luiz ainda se encontra em trabalho, né? O primeiro dia de trabalho dele rendeu vários capítulos nesse livro, né? Porque ele fez um plantão e dobrou o plantão, na verdade, né? Por necessidade de trabalhadores para receber as equipes do socorro, né? As equipes dos samaritanos que estavam chegando em nosso lar, trazendo inúmeros espíritos que foram recolhidos, que foram socorridos, né? E a quantidade de trabalhadores estava pequena, então ele se oferece e fica ali dobrando o seu plantão, excepcionalmente, né? Isso não é não é comum, né? A não ser em casos de extrema necessidade que isso acontece, né? Normalmente, todos os trabalhadores de nosso lar cumprem a sua jornada de 8 horas, né? Podendo se estender um pouquinho mais, em algumas horas, mas não é comum essa situação de dobrar o plantão deles, né? Tudo com equilíbrio, o trabalho e as horas de lazer, de estudo e de descanso, né? O equilíbrio é sempre muito importante em todas as áreas da nossa vida. Mas vamos lá então, esse é um capítulo bastante interessante. Poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças,
Só para a gente recordar, os samaritanos haviam informado, né, haviam mandado uma mensagem informando que chegariam um pouco depois da meia-noite em nosso lar, né? Era a previsão de chegada deles. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra. Além, folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava silencioso, sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem de sonho? Na Terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grande esclarecimento sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo de qualquer informação direta. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente, e, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Não era um náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre senão a mim mesmo. Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo das frioleiras de toda sorte. Em verdade, muito amara a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensar aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconheci que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Tarde verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira, necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Tais pensamentos instalavam-se-me no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrar as penúrias da incompreensão. E que teria sucedido à esposa e os filhinhos, deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me despertar a mente para estados mais altos. Torturava-me as inquirições internas, mas, prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me de grande cancela, investigando além pelos campos de cultura. Então, o que acontece, pessoal? O André Luiz, né, quando se viu ali sozinho, né, caminhando em direção à entrada de nosso lar, né, a uma das entradas de nosso lar, para verificar se os samaritanos, se a caravana dos samaritanos já estava se aproximando, ele se viu ali sozinho e começou a pensar
né, a recordar aquelas questões relacionadas à família, né, do porquê do afastamento, do que teria acontecido, né, quais seriam as notícias que teria ali dos seus familiares, né, como eles estariam e tudo mais. E tudo isso ainda existe em André Luiz, né? Muito comum, muito normal, né? Por assim dizer, todos nós nessa situação teríamos essas indagações, essas curiosidades. Mas como André Luiz já percebeu, já se conscientizou de que a situação dele ali é de aprendiz, né? E que as pessoas estão ali pensando no bem dele, pensando no crescimento dele, e que tudo que acontece ali em nosso lar é para o bem dele, né? Aquilo que está relacionado a ele, ele, de alguma forma, se conforma com essa situação, né? De ainda não ter o esclarecimento, de ainda não ter essas notícias, entendendo, né? Vamos dizer assim, ainda um pouco a contragosto, de que isso se faz necessário. E de que tudo o que ele está passando, né, é decorrência dos seus atos. Tudo que está sendo, de alguma forma, imposto a ele é devido aos atos dele, né? As ações que ele fez na Terra ou deixou de fazer. Né? Como é o caso aqui que ele fala aqui, que agora ele percebe, né, o descuido que ele teve com os filhos e com a família, né, com os filhos e com a esposa. Né? Ele ficava muito preocupado ali com as questões materiais, mas se esqueceu muitas vezes das questões morais, né, de passar as questões morais para os filhos, né, de um ensinamento melhor para os filhos. Então, essas são algumas indagações, algumas questões que ainda habitam na mente de André Luiz, né, de forma muito natural, como com certeza aconteceria com qualquer um de nós nessa mesma situação. Né? Mas ele já está aceitando melhor essa situação, né? Apesar de toda essa vontade de rever, toda essa saudade de rever os seus familiares. Né? E aí, André Luiz chega, então, né, aos portões, a cancela que separa o nosso lar dos umbrais. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Instantes depois, divisei ao longe dois vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam dois homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos e da cabeça como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar dois autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcísia a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Então aqui vocês observam o que aconteceu. O André Luiz estava lá, observando aquela, deslumbrado, né, com toda aquela paz, com toda aquela serenidade, observando ali aquela paisagem e tal, e aí de repente surgem dois vultos, né, luminosos, muito altos, né, de grande estatura, e das mãos e dos pés, né, saindo fachos de luz, né, e da cabeça também um facho de luz, né, e ele não entende aquilo, né, na verdade,
ele viu ali, né, na concepção dele, ele estava vendo realmente fantasmas, né? Então, ele ficou assustado por não entender o que ele estava vendo e ficou literalmente com medo, né, daquilo que ele estava observando ali naquele momento e voltou correndo para dentro das câmaras, né? Foi atrás de Narcisa. E chegando lá, contou para ela o que ele tinha visto, e a Narcisa, então, teve vontade de rir dele, né? Do acontecido, né? Mas conteve, né? Entendendo, né? A situação de André Luiz, né? De falta de conhecimento, de entendimento, ela ali, né? Se controlou para não rir dele, né? E foi dar as devidas explicações a ele. Ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aquelas personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne, em missão redentora, e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Não se receie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Então, o que André Luiz estava vendo? Aqueles vultos que ele viu nada mais era do que espíritos encarnados, né, que naquele momento estavam libertos do corpo físico. Né? Um fenômeno que acontece com todos os espíritos. Né? Quando nós dormimos, quando o nosso corpo físico dorme, existe essa possibilidade, né? É o momento em que o espírito tem os seus laços um pouco afrouxados, né? Os laços que o prendem ao corpo físico estão um pouco afrouxados, e ele pode, ele que eu digo, todos nós, podemos caminhar pelo plano espiritual. Né? Aí o que acontece? A maioria de nós vai procurar companheiros, vai procurar locais que ligados aos nossos vícios, né? Aquilo que a gente deseja no nosso coração, mesmo que a gente não confesse publicamente, mas aquilo que está no nosso íntimo. Né? Então, quando a gente dorme, a gente vai dar uma volta aí com os nossos amigos que estão nessa mesma sintonia. Nesse caso aqui, alguns outros de nós temos, né, estamos aí um pouco mais despertos, um pouco mais conscientes e temos aí oportunidade de crescer, de estudar, de conhecer mais coisas, né? De auxiliarmos algumas questões, mas isso depende da nossa vibração, da nossa vontade, do nosso desejo, né? E no caso, esses aqui que foram vistos por André Luiz, segundo Narcisa, então, conta, né? São espíritos mais evoluídos que estão na Terra em missão e que, nesse momento, estão no plano espiritual, né? Com certeza dando seguimento ao seu trabalho, à sua atividade, àquela missão que eles têm aqui na Terra, certo? O que diferencia o espírito encarnado do desencarnado, né, na visão, são justamente esses fachos de luz. Por quê?
o espírito encarnado, ele fica ligado por um facho de luz, né, chamado cordão de prata. Né? É um canal energético que liga o espírito ao corpo físico. Esse canal ele só se rompe no momento do desencarne. Né? Então, enquanto encarnado, o espírito, mesmo que ele vá a longas distâncias, né, milhares de quilômetros longe do seu corpo físico, ele vai continuar ligado ao corpo físico. Né? E qualquer necessidade que exista, né, do corpo físico, o espírito volta numa velocidade tão grande que a gente poderia dizer que é de imediato, né? Não é rapidamente, tá? Então, essa é a diferença. Então, era essa luz, né, que André Luiz observava, esses fachos de luz é que André Luiz observava, certo? Abraão, boa noite, seja bem-vindo. E encorajando-me bondosamente, acentuou: vamos até lá. Temos 40 minutos depois de meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-se ainda a enorme distância os dois vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Ali estivemos minutos longos parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte, enluarado, e observou: lá vêm eles. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sob a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei, assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato de diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos muares terrestres. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Dirigi-me incontinente a Narcisa perguntando: onde o aerobus? Não seria possível utilizá-los no umbral? Dizendo-me que não, indaguei das razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou. Então, o que aconteceu, pessoal? A caravana começou a se aproximar, né? André Luiz estava esperando que essa caravana viesse, né? Que fossem veículos, né? Como o aeróbus, né? Alguma coisa assim, bem tecnológica, por assim dizer, né? Que viesse chegando. No entanto, o que foi que ele observou? Primeira coisa, ele escutou cães latindo. Ele já ficou intrigado com aquilo. Ele falou, mas cães, né? E aí a Narcisa explicou, né? Que os cães acompanham, né, os samaritanos, porque eles auxiliam a afastarem, né, aqueles espíritos que estão ainda muito envolvidos nos seus equívocos e que se apresentam nos umbrais, né, como verdadeiros monstros, né? Então, os cães ali auxiliam nessa segurança, por assim dizer, dos trabalhadores e de toda a caravana.
A segunda observação que ele fez é que os carros que se aproximavam, que ele, né, na cabeça dele seriam algo parecido com aeróbus, na verdade eram diligências, né? Ou seja, eram uma espécie de carroças, né? Puxadas por animais que ele observava ser exatamente como os nossos muares, né? As nossas mulas, os burros, enfim, né? E, além disso, havia aves voando próximo, né? Dessa caravana. Então ele ficou muito intrigado com aquilo, falou, mas por quê? Né? Por que a utilização de animais, de tração e desse tipo de veículo, né, para trazer os espíritos socorridos e tudo mais, né? Não é a imagem, o que ele viu não era o que ele tinha idealizado, vamos assim dizer, né? E então a Narcisa foi explicar para ele. Questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea. Poderíamos construir determinadas máquinas como submarino, mas, por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho, os moares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Então, olha que interessante, né, pessoal? A Narcisa explicou que o aeróbus não poderia ser utilizado naquelas regiões, da mesma forma como um avião não pode funcionar na água, né? Ou seja, é necessário equipamentos adequados a cada situação, a cada densidade, né? E Narcisa ainda completa que seria possível a utilização, né, a construção e a utilização de equipamentos mais, vamos dizer assim, sofisticados, mais tecnológicos, né? Mas o que acontece é que os espíritos superiores responsáveis por aquelas atividades preferem usar esse tipo de transporte, esse tipo de tecnologia, por assim dizer, por causa dos espíritos que são socorridos, na verdade. Por quê? Aqueles espíritos que estão ali naquelas regiões umbralinas, eles não teriam grande dificuldade de entender, né, de aceitar um socorro, por assim dizer, vindo de pessoas, de seres com equipamentos que eles não fazem a mínima ideia do que sejam. Então, esses equipamentos rústicos, né, essas diligências puxadas por moares, os cães e tal, são conhecidos desses espíritos. Então, essa é uma forma até de cuidar desses espíritos, né? De não, de uma forma, violentá-los com algo que eles não conhecem, né? Que poderia trazer muito mais medo do que conforto, né? Então, essa é a ideia. E aí, como a Narcisa também comenta, que a ajuda dos animais é muito importante também, né? Os cães, para facilitar o socorro, né? Ou seja, os cães ali, de alguma forma, dificultam a aproximação de espíritos que ainda não querem ser socorridos, que ainda estão ali só mesmo envolvidos pela maldade,
pelo desconhecimento, né? Os muares são animais de tração, que têm força, né? Que puxam essas diligências com tranquilidade, com serenidade e fornecem calor nos locais onde se faz necessário. Ou seja, né? Alguns espíritos ali se aquecem com a proximidade, né, desses muares. E as aves, as ibis viajores, auxiliam também, destruindo as formas pensamentos que poderiam dificultar também o acesso e o socorro a esses espíritos. Então vejam como é interessante, né, pessoal? Às vezes a gente não dá muita atenção a coisas mais simples, né? E muitas vezes é isso que é o adequado, né, para cada situação. Tudo tem o seu lugar, a sua hora e o seu momento, né? Vinha agora mais próxima a caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando. Mas, no momento, o dever não comporta minudências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. E distribuindo ordens de serviço aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. Aí, como sempre, né, pessoal, os companheiros, os trabalhadores, os irmãos de nosso lar, eles sempre estão prontos a esclarecer. Mas, isso, claro, nós estamos falando do nosso lar, mas em se tratando de espíritos com a possibilidade de nos esclarecer. Eles fazem isso quando possível, né? Quando esse esclarecimento não vai atrapalhar ou dificultar o trabalho que precisa ser feito. O mais importante, que é o socorro, o amparo aos irmãos em sofrimento, né? E é bem isso aqui. Narcisa, enquanto estava ali aguardando que havia possibilidade, ela foi conversando com o André Luiz, esclarecendo, contando a ele sobre aquelas questões ali que estavam intrigando. Mas, né, no momento em que ela precisou tomar a atitude de tomar a frente do trabalho, ela já cortou a conversa com o André Luiz, né, ele falou, olha, você pode aprender mais, mas não é aqui, não é agora, não é o momento, tal, e já encerrou o assunto, né? E então a gente precisa observar, pessoal, nós espíritas, isso acontece também dentro das casas espíritas, em reuniões mediúnicas, né? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós estamos ali com o espírito de curiosidade, né? Querendo que a espiritualidade esteja disponível para conversar no sentido assim de matar as nossas curiosidades com relação a tudo, com relação ao plano espiritual, com relação a companheiros, irmãos, parentes que desencarnaram, né? Referente a situações as quais estejamos vivenciando. E a equipe espiritual, ela tem um propósito maior, que é o auxílio, o amparo, o socorro dos nossos irmãos em sofrimento. Então a gente precisa entender isso, que nós vamos receber essas orientações, vamos ter as nossas dúvidas esclarecidas e vamos ter notícias de parentes, de amigos, mas no momento oportuno, quando isso for possível, quando o trabalho de socorro, de amparo, já estiver sido feito, né? Quando a gente já tiver cumprido o nosso papel, nós e eles, né? Tivermos cumprido o nosso papel.
Então, a gente precisa sempre observar isso. A gente vê, às vezes, companheiros, vamos dizer assim, decepcionados, né? Porque não conseguem esclarecer essas suas curiosidades, né? Achando que a espiritualidade não está lhe dando a devida importância, né? Mas a gente observa que esses mesmos companheiros não estão atentos às suas responsabilidades, não estão atentos ao socorro e ao amparo dos irmãos encarnados e desencarnados, né? Então a gente precisa sempre ter isso em mente, que a gente, primeiro, o dever, né? O nosso dever, as nossas responsabilidades. Depois a gente vai ter o momento do esclarecimento, né? De termos aí algumas das nossas curiosidades respondidas, por assim dizer. Tá bom, pessoal? Bom, esse foi o nosso capítulo de hoje. Mais algumas pessoas chegaram aí. O Abrão. Abrão, boa noite. Pessoal, se eu não falei o nome de alguém, por favor, me desculpe, mas é que às vezes não aparece aqui para mim, tá? Mas, de qualquer forma, uma boa noite para todo mundo que chegou aí. Pessoal, qualquer dúvida, por favor, coloquem no grupo, mandem mensagem para nós. Nós vamos tentando aí responder vocês, tá? É muito importante aí a participação de vocês nessas atividades. E se tiver também alguma sugestão, nós estamos aí iniciando um novo ano, né? Um novo ciclo, e a gente quer sempre melhorar, sempre trazer algo diferente para vocês, né? Que esteja aí atendendo às necessidades de vocês. Nós estamos aí com essas limitações referente a encontros presenciais, mas dentro do possível, né? Aqui, usando dessa tecnologia, a gente quer sempre acolher todas as pessoas que cheguem ao Centro Espírita Amor, Fé e Luz. Tá? Então, estejam aí à vontade para entrar em contato com a gente, para mandar uma mensagem. A gente está sempre aqui à disposição. Tá bom? Então é isso. Aguardo vocês na próxima semana, para a gente dar continuidade ao estudo do livro Nosso Lar. E lembrando, sexta-feira tem reunião pública. Esperamos a presença e a participação de todos vocês às 19h30. Tá bom? Então, para a gente encerrar, vou mais uma vez convidar vocês a fecharem os olhos, levar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Vamos agradecer mais uma vez pela oportunidade que temos de estarmos reunidos, de podermos nos esclarecer, de podermos nos preparar, de podermos contribuir para a conscientização de muitas e muitas pessoas que chegam até nós. Que estejamos sempre prontos a servir, compreendendo a nossa necessidade de servir e compreendendo os ensinamentos do Mestre Jesus. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre. Que assim seja. Então, por hoje é isso, pessoal. Tenham todos uma boa noite, uma excepcional semana e até a próxima segunda-feira. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.